Oi, gente! Olha só, estamos aqui de novo. Conforme eu falei no vídeo anterior, nós vamos estudar agora sobre como registrar o cálculo de uma adição. Você já sabe quais são os termos de uma adição, agora vamos entender como registrar o cálculo de uma adição. Para isso, é importante estar atento sobre a seguinte questão. Quando você for registrar o cálculo, fazer a operação matemática de uma adição, você tem que estar atento sobre as ordens dos numerais. Olha só, estranho, né? Ordem dos numerais. Pois é, os números, eles estão dispostos sobre uma ordem. Eles têm uma ordem, então os números eles são ordenados. E o que seria as ordens dos numerais? Observe aqui, neste quadro, os números que eu formei utilizando 3 dígitos ou 3 algarismos. Observe os números que eu formei utilizando o algarismo 1, o algarismo 2 e o algarismo 3, que são números naturais. Observe os números que eu formei utilizando esses 3 dígitos ou esses 3 algarismos. Primeiro aqui, eu tenho aqui 211, utilizando os mesmos algarismos. Tenho agora 132. Utilizando os mesmos algarismos, tenho agora 312. E agora, também utilizando os mesmos algarismos, eu tenho 321. Observe que eu formei 4 números, né? Mas utilizando os 3 algarismos, 1, 2 e 3, no entanto, formando números diferentes. E por que em cada situação dessa, o número ele é diferente? Ele é diferente porque a ordem em que o algarismo está, ela muda. Por exemplo, olha só, nesse primeiro número, o 2, ele aparece primeiro. Mas aqui, no segundo número, o 2, ele aparece por último. Nesse outro caso, também aparece por último. Quando eu troco o algarismo de posição, automaticamente o seu valor também muda. Então, esse 2, nessa situação, ele tem um valor, mas o 2 nessa posição, ele tem outro valor. É a partir daqui que nós vamos entender a ordem dos numerais, ou seja, os números têm uma ordem. E quais são a ordem dos numerais? Apresento aqui para você nesse quadro. Os numerais, eles são divididos em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ordem e assim por diante. Mas vamos estudar agora apenas as 3 primeiras ordens dos numerais. Então, contando sempre da direita para a esquerda, eu começo então a contar a ordem dos numerais. Então, a ordem dos numerais, ela começa a ser contada da direita para a esquerda. Para o algarismo que vem primeiro, da direita para a esquerda, eu vou chamá-lo de primeira ordem, ou também posso chamar de ordem das unidades. O nome unidades significa 1. Aqui eu tenho o algarismo 3. Ele está na primeira ordem, ou ordem das unidades. Então, eu tenho 3 unidades. E 3 unidades equivalem a quanto? A 3 unidades. Eu tenho agora, contando da direita para a esquerda, a segunda ordem. A segunda ordem, que é chamada de ordem das dezenas. O nome dezena lembra um grupo de 10. Então, aqui na ordem das dezenas, eu tenho uma dezena. Uma dezena é igual a quanto? A 10 unidades. Na terceira ordem, eu tenho aqui a ordem das centenas. Nesta ordem das centenas, eu tenho o número 2. Esse 2, ele representa 2 centenas. Centena representa 100. Se eu tenho 2 centenas, significa dizer que eu tenho 20 grupos de 10, que representa 200 unidades. Então, os números eles estão numa ordem. Como eu começo a contar a ordem dos numerais? Eu conto a ordem dos números da direita para a esquerda. Então, estudamos hoje 3 ordens dos numerais. Primeira, segunda e terceira ordem. A primeira ordem é a ordem das unidades. A segunda ordem é a ordem das dezenas. E a terceira ordem é a ordem das centenas. E vamos agora, na nossa próxima aula, entender como registrar o cálculo. Vamos lá?